Ser mal pago ou ser rejeitado na entrevista. Só existem essas duas opções quando alguém te pergunta qual que é o teu atual salário em uma entrevista de emprego. Na verdade, essas são as duas opções que provavelmente tu vai enfrentar se tu responder essa pergunta. Mas o Jean, novamente aqui, vem nos dar uma boa dica, que é não responda essa pergunta. Então, Jean, muito obrigado por esse artigo. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Lucas Montano e tu está assistindo o canal Lucas Montano. Qual o seu salário atual? É uma bandeira vermelha que você não quer trabalhar aqui. Pedir seu salário atual não é uma questão legítima e deve ser tratado como tal. Eu vou já deixar uma dica já de cara para vocês, que é o seguinte. Tu precisa saber qual é o tier da empresa que tu tá aplicando. Em qual nível ela tá. E muitos de vocês provavelmente não devem saber disso, mas a média salarial que tem no Glassdoor, ela é meio mentirosa. E eu não sei se vocês já conferiram esse artigo aqui do Gergely sobre o The Trickle-Down Nature of Software Engineers Salaries in the Netherlands. Então, ele criou aqui esse artigo focado mais na Europa e na Holanda, porém, essas dicas aqui servem também para qualquer lugar do mundo. E basicamente aqui ele lista os tipos de empresa, né? Quais são as etapas, digamos, tiers seriam as camadas ou em que parte essa empresa se encaixa, digamos assim, num grupo de empresas que possuem uma média salarial X ou Y. Então, o primeiro grupo são as que pagam pior, seria o Tier 1, que são as empresas que competem contra empresas do mesmo ramo localmente. Então, elas competem com competidores por talentos no mesmo local, né, numa mesma cidade ou no mesmo estado. E depois nós temos o Tier 2, que são as empresas que competem com todas as empresas de tecnologia num estado, num país ou numa cidade. E depois nós temos as empresas de Tier 3, que são as que competem por talento globalmente. E aqui sim entra as FANG, né, as grandes empresas, as Big Tech. E ele menciona nesse artigo aqui também que as médias que tu acha na internet sobre salário pode ser tanto numa pesquisa que a gente possa ter feito em conjunto, ou no Glassdoor, ou no Blind. Qualquer um desses sites, eles vão ter ali os salários que são uma média, porém, muitas vezes os salários que são mais altos, eles não são reportados nesses sites, principalmente nas empresas de Tier 2 e Tier 3. Então, a minha dica é, quando alguém for te perguntar qual que é a tua pretensão salarial, tu pode pegar a média que tu achou na internet e aumentar 20% dessa média para ser o mínimo, e porque primeiro que tu nunca dá um único valor, né, na resposta, tu vai dar um range, tu vai dar um intervalo entre um número e outro. Então tu vai dizer que tu tá disposto a aceitar, digamos, de X a Y, onde o X vai ser a média da internet mais 20% e o Y vai ser ali o topo da internet mais 20%. É isso que eu recomendo tu fazer quando tu for responder esse tipo de pergunta. Mas vamos continuar aqui lendo o artigo. A temida questão salarial. Aqui está o contexto. Você está na tela inicial de chamada de telefone, então tu está na chamada de telefônica com alguém do departamento de recursos humanos e há 30 minutos você está tentando explicar sucintamente como tem sido a sua vida na última década para um completo estranho. Isso é complicado. Não vá despreparado para essa entrevista, tá? Talvez você tenha sido provocado com perguntas complicadas sobre como o Git funciona internamente e tenha feito o possível para responder corretamente. Tu tá começando a se sentir exausto, mas felizmente a ligação parece ter chegado ao fim. Então, de repente, a conversa se move para uma última coisa. E a propósito, onde você está agora em termos de salário? E quais são as suas expectativas salariais se fizer essa mudança? Você pode sentir pressa para abordar a segunda parte da pergunta e pular a primeira parte da pergunta, mas não o faça. Primeiro, perceba que está sendo feita uma pergunta ilegítima. Essa tradução do Google é muito ruim. Então, a real é essa. A real é que não interessa pro recrutador quanto que tu tá ganhando agora. O que interessa é a tua pretensão salarial. O que o recrutador, de fato, precisa extrair da conversa é se a tua pretensão salarial se encaixa no orçamento da empresa. A primeira pergunta que ele faz, que é onde você está agora em termos salariais, essa pergunta joga contra ti. Essa pergunta é simplesmente para ele ter um poder depois de barganha. E por que algumas empresas ainda perguntam isso? Passei muito tempo este ano procurando emprego. Eu ficaria feliz em informar que as empresas de tecnologia conseguiram isso e não pedem mais seu salário atual. Infelizmente, ainda é uma prática ruim atualmente, né? Por quê? Porque funciona.
Um número surpreendentemente de pessoas nessa situação estressante se autodestruirá respondendo à pergunta. Mas não é uma pergunta legítima. Imagina que você está do outro lado da entrevista de emprego. Se Alice e Bob têm habilidades semelhantes e podem fazer o mesmo trabalho fazendo o mesmo valor, trazendo o mesmo valor para a empresa, por que é relevante quanto eles recebiam antes? Não é nada relevante. Concordo totalmente aqui com o Jean. O que a pergunta faz é criar um poderoso efeito de ancoragem. Um candidato que dá essa informação normalmente pedirá apenas um pouco mais do que está recebendo atualmente. O cara dos recursos humanos terá então um grande sorriso, né? Ele vai abrir um grande sorriso, porque a expectativa salarial do candidato está abaixo da faixa que foi decidida para aquele cargo, então para o orçamento do cargo. E ele então alegremente dará ao candidato, sei lá, $3 mil, R$3 mil a mais do que o candidato pede. Aqui em números anuais, né? E tu deve pensar, o quão generoso. Mas não é generoso. E deixa eu até revelar uma coisa pra ti, tá? Porque eu não vou dizer o nome da empresa, mas isso já aconteceu comigo. E mais que isso, o recrutador me ofereceu um bônus pra assinar o contrato. E o bônus foi mais ou menos 5 mil. E eu fiquei, tipo assim, me sentindo um jogador de futebol, né? Fiquei super feliz. E depois, anos depois, eu fui descobrir que outros colegas receberam bônus ainda maiores. Então, naquele momento, eu percebi que não era uma generosidade. Tinha sido um erro meu na hora de responder o recrutador por telefone. Então, não é generoso, na verdade, é o mínimo absoluto da faixa salarial que foi decidida de antemão para esse cargo. Portanto, há uma grande desvantagem de você revelar o seu salário atual e nenhuma vantagem. Então você tem uma regra simples a seguir. Nunca diga o seu salário atual. Simples, certo? Mas se você puder, eu desafiaria a dar um passo adiante. Pedir o salário atual é uma prática ruim que precisa acabar. E você pode ajudá-lo, e você pode ajudar com isso recuando da pergunta, né? Considere uma bandeira vermelha que esta pergunta está sendo feita a você. As empresas tentam ser consistentes em seu processo de contratação. Se você está sendo questionado sobre o seu salário atual, é provável que outros candidatos também estejam sendo enganados. É provável que, se você discutisse os seus salários com seus futuros colegas no bebedouro ou na máquina de café, perceberia que alguns colegas são muito mal pagos. E, na verdade, isso aqui é uma prática que a gente não tem muito no nosso mercado, né? Que é comentar o salário um com os outros. A gente acaba sabendo, às vezes, por pesquisas ou em aplicativos como o Blind ou Glassdoor, mas no corredor é bem difícil mesmo as pessoas conversarem sobre isso. Inclusive, as empresas, muitas vezes, ilegalmente, colocam até no contrato para assustar que o salário é um dos itens ali do teu NDA, né? Da tua cláusula de que tu não pode falar aquela informação que seria uma informação, digamos, considerada privada. Enfim, isso soa como um bom lugar para trabalhar, então um lugar onde as pessoas ganham de forma disparelha. Ponto de bônus se a empresa fingir se preocupar com a igualdade de gênero em seu documento de marketing sobre seus supostos, né, valores. Você sabe que o valor real deles é que eles estão felizes em aproveitar o fato de que os desenvolvedores estão sendo mal pagas para continuar a pagá-las mal. Então, como empurrar isso para trás, ou how to push back, como defender esse nosso ponto aqui do artigo, o recrutador vai falar. E a propósito, onde você está agora em termos de salário e quais são as suas expectativas salariais se fizer essa mudança? Você deve perguntar, quer saber o meu salário atual? Fica aquele silêncio. E aí tu pergunta, por que isso é relevante? E aí o recrutador vai falar, isso faz parte do nosso processo padrão, que é o seguinte, para lá, blá, 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 blá. E aí tu vai falar, bom, eu entendo, obrigado pelo esclarecimento. Olha, quero ser transparente, se você me fizesse uma oferta, dificilmente eu aceitaria. Sua empresa não é uma boa opção para mim nesse momento, portanto não quero desperdiçar mais do seu tempo. Mas se você acabar aprimorando seu processo de entrevista e fazendo melhorias, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo novamente para consideração. E então, tu desliga a ligação. E é aqui que eu discordo do Jean um pouco novamente, né? Que é muito difícil tu querer mudar ou querer iniciar um movimento desses aqui. Porque sempre vai ter alguém disposto a responder a pergunta. Então, eu acho que o entendimento fica, né, que tu pode dar a tua pretensão salarial, mas tu tem que fazer isso considerando o que tu tá trazendo de valor para a empresa e não a base do teu salário anterior. E eu acho que é isso que tu tem que deixar claro pro recrutador, porque também é isso que o recrutador precisa saber. Ele precisa saber se a tua pretensão salarial se encaixa no orçamento para aquela vaga. Isso tem mais a ver com uma tática de negociação
do que tu ter aí um princípio e querer mudar o jogo. E ele continua aqui. Isso soa radical pra você? Considere isto. Uma empresa tem mais incentivo para ser legal com você durante o processo de entrevista do que provavelmente nunca terá depois. Então, se é assim que eles te tratam durante a entrevista, como eles vão te tratar depois? Não corra o risco de trabalhar com eles. Ok. E as pessoas que não têm escolha? Essa era a minha pergunta. Algumas pessoas não têm a opção de rejeitar uma empresa, não importa quão ruim seja seu processo de recrutamento. E bem, é precisamente porque essas pessoas não têm escolha do que eu o encorajo a recuar contra essa partida ruim se você tiver escolha. As empresas tentam ser consistentes em seu processo de contratação, portanto, se os candidatos com alta demanda começarem a se opor a essa prática, as boas empresas mudarão suas regras e todos se beneficiarão. Eu não acredito nisso aqui. Eu não acredito. Porque até os bons candidatos que já estão empregados, eles vão tentar negociar e eles não vão simplesmente parar o processo de contratação. E quem sabe negociar? Quem sabe negociar é quem entende que o melhor momento de negociar é na entrada. E uma vantagem que tu tem que ter para negociar é saber qual é o tier da empresa, o quanto que ela paga, qual que é o maior salário dela e tentar te colocar nesses intervalos. Se o intervalo não for bom o suficiente para ti e tu já estiver empregado, ok, não aceite. Ou melhor, nem aplique para essa empresa. Mas enfim, isso não é muito conflituoso, não se trata de confrontar, trata-se de polarizar. Quero passar mais tempo com boas empresas e menos tempo com más empresas. Como você pode dizer no início do processo que a empresa provavelmente não é tão boa assim? Bem, pedir o salário atual é um sinal tão claro quanto possível. Quero dizer, a pergunta geralmente funciona ou quase nunca funciona. Se costuma funcionar, muitas pessoas estão trabalhando lá e são mal pagas, e isso não é um bom sinal. Se quase nunca funciona, então eles são burros por perguntar, e isso também não é um bom sinal. Eu acho que aqui tu tem um bom ponto. E se eu não tiver escolha? Você ainda nunca deve revelar o seu salário atual. É bem direto, você diz que não se sente confortável em compartilhar seu salário atual e segue em frente. Ainda assim, tenha em mente que é uma bandeira vermelha que a empresa lhe pergunte isso. Se mais tarde você tiver mais oportunidades, considere mudar de emprego. Também concordo com ele aqui. Isso não é bom senso? Se fosse assim, nenhuma empresa faria essa pergunta. Talvez seja óbvio para você que tem anos de experiência na indústria, mas perceba que estamos em uma indústria que dobra a cada 4 ou 5 anos, com uma freada nesse último ano. Portanto, há muitos jovens inexperientes que podem cair na armadilha. Então você, jovem, não caia nessa armadilha. E o que os recrutadores acham dessa prática? Obviamente depende se eles são bons ou não tão bons recrutadores. Você encontrará um artigo perspicaz da recrutadora Susan P. Joyce. Perder seu salário atual é inapropriado porque é para um trabalho diferente ou um ambiente diferente. Além disso, essa pergunta é ilegal para o empregador em vários locais. Ó, interessante saber. Eu espero que esse artigo tenha sido útil para ti. Vale lembrar que se o YouTube está recomendando alguns vídeos aqui para ti nesse momento, eu clicaria porque o YouTube sabe dos teus gostos e provavelmente tu vai gostar desse vídeo aqui ou desse outro vídeo aqui. Beleza? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, assim eu te vejo no próximo vídeo com toda certeza. Um abraço. Um abraço.